Olá, eu sou o Cadu Godoy e essa é a 10ª aula do nosso curso básico de AutoCAD 2022. Na aula anterior, nós iniciamos o desenho de uma casa aplicando os conceitos básicos que nós vimos até aqui. Nessa aula, nós iremos incluir portas e janelas nessa casa, criando blocos e entendendo os conceitos de criação, inserção de blocos e até mesmo conceitos mais avançados como blocos dinâmicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com o PDF com todas as medidas que você vai precisar para desenhar a casa, as portas e as janelas. Então, vamos lá! Bom, a gente já está aqui com a casa da aula anterior aberta. A gente vai começar a desenhar as portas e janelas dessa casa, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui desenhando a janela. Então eu vou desenhar os batentes da janela, fazer um retângulo aqui de 0,05 por 0,15, tá? Já vou posicionar ele aqui, vou copiar ele para o lado oposto, igual. Aí eu vou traçar uma linha aqui, partindo do eixo, 0,015, 0,04, 0,3, 0,03 e fechar ela aqui. Vou espelhar isso aqui para o lado oposto, tá? Vou pegar o ponto médio aqui, ó, entre os dois e criar isso daqui. Fazer a outra linha aqui. Opa, não foi. Criar de novo aqui, pegando no ponto médio, tá? Para pegar o ponto médio é Ctrl, botão direito, né? Agora eu vou fazer essa linha central, fazer as linhas aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, está desenhado a janela. Agora eu vou vir aqui em Layers e vou criar uma layer chamada esquadrias. Tá? Eu vou colocar aqui para a gente usar ela na cor 2. Tá? Eu gosto acho que fica bem legal. Selecionar aqui, passar tudo para a cor 2. Aí eu vou pegar essas linhas aqui e vou pôr na cor 8 para dar uma estética legal aqui na janela. Tá vendo? Combina bem. Então, eu já desenhei a janela. Um jeito que eu posso fazer é vir aqui, eu vou copiá-la aqui para o lado, né? Já vou mover ela na posição que eu quero. Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou mover ela aqui. Vou pegar esse ponto aqui e alinhar aqui, tá? Agora eu vou dar um stretch nessa área aqui e pegar esse alinhamento. Pronto, eu já tenho essa outra janela pronta. Isso é uma maneira de eu fazer, tá? Aí agora aqui, por exemplo, eu vou usar uma janela igual a essa. Então eu posso copiar, sair copiando, mas existe uma outra forma de eu fazer, é eu criar um bloco disso. Como que a gente faz isso? Eu vou dar o comando B de block. Aqui essa é a tela de criação de bloco. Existem dois comandos para criar bloco. O comando B, que é para criar um bloco, e o W, um WBlock. Ele cria um arquivo de bloco. Você vai salvar esse arquivo em algum lugar. Eu vou mostrar também depois. Aqui eu venho e coloco um nome qualquer. Vou pôr aqui, janela simples. De 1,5 metro, porque essa janela tem 1,5 metro. Então ele pede para você. Aí aqui, ó, base point. Eu vou pegar um ponto que vai ser o ponto de referência desse bloco. Vou pegar esse ponto aqui. Objetos. Esse objeto eu posso selecionar ele por aqui. Ou se eu clicar aqui, ele vai pedir para eu selecionar na hora de criar o bloco. Mas vamos lá. Selecionar objeto. Então eu selecionei todos os objetos do bloco. Aqui, essa opção aqui é para impossibilitar desse bloco ser explodido depois, mas isso não é interessante, vamos deixar tudo padrão. E vou dar um OK.
Pronto, criei um bloco. Ó, tá vendo? Então isso aqui ele para de ser um monte de linha separada. Ó. Vou mover ele para cá, tá vendo? Ele passa a ser um bloco, uma coisa só. Então eu posso vir, eu vou mover ele aqui, eu vou copiar. Eu não preciso copiar, selecionar de várias formas e tal. É bem mais simples, tá? Eu só vou copiar, clicar aqui e trazer para cá. Tá vendo? É bem simples. Vamos fazer a porta, depois eu vou te explicar um outro conceito. A porta, eu vou começar criando ela aqui. Então, eu vou fazer um retângulo de 0,05 por menos 0,15. Isso aqui eu não vou ir falando devagar, porque são coisas que a gente já... conceitos que a gente já entendeu, né? É coisa que a gente já aplicou, já entendeu. Aí eu vou pegar essa distância aqui, vou conferir, tá? Então aqui ficou uma porta de 70. Lembra que na aula passada eu disse que eu estava deixando 5 centímetros aqui para ficar 5 de cada lado no vão da porta, tá? Então a porta de 70. Eu vou vir aqui e vou desenhar a porta em si. Vou fazer um retângulo de 0,03, que eu quero que ele tenha, a porta tenha 3 centímetros de espessura, por menos 0,7. Então, tá vendo? Essa é a porta em si desenhada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na porta, eu preciso desenhar a projeção da abertura, mas por enquanto ainda não vou fazer isso. Eu vou vir aqui primeiro, vou traçar uma linha aqui, a 0,07, para pegar esse eixo. Esse vai ser o eixo da maçaneta da porta. Agora eu vou fazer uma linha aqui, partindo deste ponto, com 0,02. Vou puxar aqui para o lado mais 0,004. 0,04. Tá? Essas medidas todas tem no PDF que eu deixei para você aí, para você fazer download, tá? Aqui eu vou puxar 0,015. Isso aqui a gente tá, como eu disse, aplicando conceitos que a gente foi vendo nas aulas anteriores. Estou só desenhando aqui para explicar a questão da porta em si, de como fazer o bloco da porta. E está desenhada a maçaneta. Vou apagar essa linha, vou dar um mirror para espelhar essa maçaneta para o lado oposto. Agora o que eu vou fazer é desenhar essa projeção dessa abertura. Isso é um arco, mas é complicado desenhar um arco aqui. É mais fácil eu desenhar um círculo, tá? Então, eu vou desenhar um círculo daqui até aqui. Tá vendo? Ele já pega em todas as extremidades. E aí eu venho aqui e dou um trim. Corto. Corto aqui e corto aqui. Tá? Então, tá desenhada a porta. Eu vou te mostrar, como a gente ainda não usou o comando arco, eu vou usar ele aqui para você ver. O comando arco, o atalho dele é A. Ele pede para você especificar o primeiro ponto do arco. Vamos começar pelo centro. Vou digitar o C aqui. Então, o centro do arco vai ser aqui. Ele pede para agora especificar o primeiro ponto, o ponto de início do arco. Vou pegar aqui e o ponto de final eu vou pegar aqui. Lembrando que você está vendo que ele vai criando o arco? Isso sempre no sentido horário. Se eu andar para trás aqui, ele não vai, tá vendo? É sempre no sentido anti-horário. Desculpa, anti-horário. E está criado. Agora a mesma coisa, eu vou vir aqui, selecionar tudo, passar para o layer de esquadria, e aí a maçaneta e esse arco eu vou pôr no layer 8, mesma coisa, e vou criar um bloco. Tá? Então, bloco é comando B, eu vou escrever o nome do bloco aqui, porta simples, e especificar o ponto de inserção dessa porta, selecionar os objetos dela, e ok. Pronto, é bem simples, tá? Vou espelhar essa porta aqui pro lado de dentro, que eu coloquei ela abrindo para fora, ficou esquisito. Então, o conceito é esse. Agora eu vou te mostrar... Ficou essa linha sobrando. Eu vou copiar essa porta aqui pro lado e vou te mostrar. Bom, eu criei a porta e eu quero fazer um ajuste nela depois. O que eu faço? Existem duas formas. Uma é explodir esse bloco. Existem dois comandos para explodir o bloco também. Um é o X, que é o explode, e o outro é o burst. Qual que é a diferença? O burst ele não perde propriedades. Às vezes tem algumas propriedades de texto, algumas coisas que a gente vai ver depois,
que com o burst ele não perde. Então eu procuro usar sempre o burst, tá vendo? Seleciono o bloco, ele volta a ser tudo linha normalmente. Tá? O comando W que eu falei, ele vai abrir essa tela que é um pouco diferente. É pouca coisa diferente. Pick point, que é o ponto de referência, seleciona o objeto e aqui você escolhe aonde você vai salvar, tá? Ele te dá o caminho aqui para você salvar. Que nem vou salvar aqui no desktop, porta. Então, se você for lá no desktop depois, vai estar a porta. E como que eu insiro ele? Eu vou dar um insert, comando I, vim aqui, ó, nesse botãozinho e vou lá no desktop. A porta está aqui, tá vendo? Aí é só dar um open e ele insere pelo ponto que você escolheu. É muito simples de usar esse comando, tá? E ele é muito, muito útil. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa. Eu vou inserir uma outra porta, um outro bloco de porta que eu tenho aqui. E aí eu vou te mostrar a diferença, tá? Ele está numa outra pasta aqui, eu vou pegar. Esse bloco, ele tem algumas particularidades que aquele bloco anterior não tinha. Eu vou inserir a porta padrão. Aqui. Esse bloco aqui, ele é diferente. Ó, eu vou inserir ele, vou rotacionar para poder posicionar ele e vou arrastar. Você viu que ele encaixou certinho, né? Agora eu vou apagar esse bloco anterior que a gente tinha feito. Vou copiar. Dá um copy aqui, né? Ou um Ctrl C, seleciono ele, dou um Ctrl C, Ctrl V, dá na mesma. Vou rotacionar esse bloco e vou posicionar ele aqui. Vou pegar o endpoint dele aqui. Ah, ficou grande. Na verdade, esse bloco que você está vendo é uma porta de 80, eu preciso de uma porta de 70. Se eu clicar no bloco e pressionar Ctrl 1, ele abre as propriedades, né? Ele tem algumas propriedades aqui, ó, que eu consigo alterar. Tá vendo? Largura da porta. Eu quero uma porta de 70. Eu ponho 0.7. Se eu quisesse que inverter, por exemplo, o lado da porta, era só mudar por aqui, ó. Tá vendo? Ou a abertura, o lado da abertura, eu poderia mudar aqui também. Tá? Então, isso é muito útil. É um bloco, isso se chama bloco dinâmico. Tá? Então, tudo no bloco dinâmico é configurável. Vamos já colocar as outras portas aqui, aproveitar. Então, vou copiar essa porta daqui para cá. Ficou com a abertura invertida? Vamos corrigir por aqui. É mais prático de trabalhar, tá vendo? E a última porta que faltou, eu vou copiar essa daqui mesmo, porque ela já está com o rotate correto. Para cá. Só que essa porta é uma porta de 1 metro. Ah lá, pronto. Então, você tendo vários blocos dinâmicos assim, você consegue ir trabalhando com eles. Eu vou inserir agora um bloco dinâmico de janela para te mostrar. Aqui, janela padrão. Esse bloco aqui. Tá vendo? É a mesma coisa. Eu vou mover ele. Aí eu vou clicar aqui no ponto médio, ponto central aqui. E aí ele é até mais fácil, eu consigo clicar e arrastar. Todos eles dá para arrastar, tá vendo? A espessura da parede eu consigo variar a largura da janela, tá? E a última janela que faltou a gente colocar aqui, vou copiar, rotacionar, deixa eu fechar isso aqui que não está usando, e vou mover ela do centro dela. Por que eu estou escolhendo o centro no caso dela? Porque você vê que o ponto de inserção desse bloco foi criado no centro. Eu poderia ter criado no canto normalmente, tá? Pegar o ponto médio aqui e vou ajustar essa janela. Opa, aqui, tá? Vou te mostrar uma outra coisa. Aqui na porta que a gente criou, tem o bloco dinâmico, eu posso clicar por aqui, ó. Eu não preciso ir nas propriedades necessariamente, tá? Então, por exemplo, essa porta aqui, eu quero inverter a abertura, eu posso mudar por aqui. Posso mudar por aqui, ó. Tá? Que é até mais simples, na verdade. As propriedades são interessantes quando você quiser uma medida de um comprimento padrão, por exemplo, nesse caso aqui. Que eu também consigo arrastar ela aqui, aumentar ela só clicando, tá vendo? Então é isso, tá? Tá desenhada a casa com portas e janelas.
Essa parte de bloco dinâmico já são comandos um pouco mais avançados, mas se mesmo assim você tiver interesse, a gente já tem aqui no canal 2 vídeos explicando como fazer. Inclusive, os vídeos que nós fizemos anteriormente são explicando como fazer a porta e a janela que nós utilizamos nessa aula. O link das aulas de bloco dinâmico e dos blocos que nós utilizamos nessa aula estão todos aqui na descrição do vídeo para você poder ver. Na próxima aula, nós continuaremos avançando com o projeto da casa. A gente vai incluir os textos de áreas e entender um pouco como trabalhar com textos no AutoCAD. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar a fazer esse tipo de conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa nos comentários que assim que possível a gente vai responder. E é isso aí, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.